Oi pessoal, eu tô aqui para fazer uma videoaula com vocês hoje, pessoal do segundo ano do Cotel, na disciplina de Análise Química 1. Espero que vocês estejam bem, estou com saudade de todos vocês. E se vocês gostarem da videoaula, depois vocês comentem comigo para a gente poder estar gravando as próximas. Mas eu achei uma boa ideia de a gente estar mais perto. Bom, vamos falar hoje sobre equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Então nós vamos começar falando de equilíbrio químico, né? Basicamente, o que é um equilíbrio? Quando a gente fala em equilíbrio químico, o que a gente está estudando? Estudamos reações, tá? Nós sabemos que existem reações irreversíveis, ou seja, quando eu tenho a formação de um produto e basicamente esse produto não volta para a formação de reagentes. Então uma reação irreversível é aquela que eu não consigo voltar mais. Ela acontece e ela acaba. Uma reação reversível é o contrário. É uma reação que pode atingir os dois sentidos. Tanto o sentido da direita como o sentido da esquerda. O equilíbrio estuda isso. Ele estuda essa formação de compostos. Ela estuda muitas vezes essas substâncias que são consumidas ou não numa reação. E ela prevê para a gente se uma reação é satisfatória ou não. Para vocês terem ideia, esse conceito de equilíbrio ele surgiu devido a um problema industrial. Ele foi aplicado numa indústria de produção de amônia para fertilizantes, porque eles não tinham noção, porque a gente sabe que a amônia é um gás, né? Então eles queriam ter a menor perda possível na preparação, né, na síntese desses compostos, desses fertilizantes, onde eles utilizariam a amônia. Então eles fizeram um estudo de equilíbrio químico para conseguir um rendimento maior na reação. Então o equilíbrio ele é muito importante. Para a nossa análise química qualitativa, o equilíbrio ele ajuda a gente muitas vezes a ter precipitados no meio reacional, não ter, ou seja, dissolver algo, não dissolver algo. Forçando esse equilíbrio a gente consegue bons resultados. Então se a gente estivesse fazendo as aulas práticas, a gente veria isso na prática. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho e dar alguns exemplos disso aplicado à nossa análise qualitativa. Como, por exemplo, no grupo 2. O grupo 2 fala de composto que eu tenho, cátions, na verdade, né, formando compostos sólidos, formando precipitados, que são sulfetos. E esse sulfeto ocorre em meio ácido. Então, em meio ácido, pH meio, extremamente ácido. Então muitas vezes eu vou adicionar ácido na minha reação para quê? Para deslocar meu equilíbrio, no sentido de formar mais produtos. Então olha uma aplicação do equilíbrio na análise qualitativa. Formação de produtos. Eu quero ter, né, precipitado, no caso do grupo 2. Então eu adiciono um reagente extremamente ácido que desloca o equilíbrio no sentido de formar mais produto. Como que acontece isso? Através da perturbação do meu sistema, que nós vamos falar mais adiante. Primeiro vamos ficar então com esse conceito de reações reversíveis para o equilíbrio. Então, ó, eu tenho a minha reação sempre no equilíbrio, a minha reação balanceada. Então eu tenho os coeficientes estequiométricos aqui. Então não posso esquecer da reação estar balanceada. Quando eu tenho equilíbrio químico, a velocidade de reagente se iguala à velocidade de produtos. Então vocês vão ver isso em fisicoquímica, nós vamos pegar mais a parte da analítica. O que eu quero que você entenda? Quando que um sistema atinge equilíbrio? Quando a velocidade de produto é igual à velocidade de reagente, ou seja, quando V1 é igual a V2. Então eu chamo de reação direta e reação inversa. Quando essas duas reações se igualam em velocidade, eu falo que eu atingi o meu equilíbrio químico. Equilíbrios são dinâmicos, ou seja, eles não param. Então muitas vezes eu imagino assim que não está acontecendo a reação, mas ela está acontecendo. Às vezes eu não consigo ver isso, né? Observar isso a olho nu. Mudança de cor seria um exemplo, formação de um gás, eu consigo ver. Mas muitas vezes ela muda de cor, mas ela continua acontecendo. Só que eu não enxergo isso mais, digamos que macroscopicamente. Mas a gente sabe que a reação continua ocorrendo, porque os estudos de equilíbrio mostram que essas reações que são reversíveis, elas não param, elas sempre
continua. Aqui nós vamos ver agora a constante de equilíbrio, que é lógico que eu não ia passar para vocês alguma coisa sem cálculo, né? Nós vamos ter que calcular algumas coisas também, não só conceito teórico. Então aqui eu tenho velocidade de 1, velocidade de 2. Na verdade, essa velocidade de 1, velocidade de 2 é quando eu igualo, né, os reagentes com os produtos. Chegamos numa equação que para nós o que interessa? Interessa a equação. Chegamos numa equação onde eu tenho o que eu chamo de constante, que eu vou chamar de Kc, que é constante de equilíbrio. E o que é esse Kc? Olhem para vocês verem aqui com muita atenção que esse Kc, na verdade, é produto sobre reagente. Então, ó, eu tenho C mais D dividido por A mais B. E esses produtos, eles estão elevados, né, a esses exponenciais, que na verdade são os coeficientes estequiométricos. Então, olha lá, Kc é o produto de concentração em mol por litro de C elevado ao índice ou coeficiente estequiométrico, vezes concentração de produtos de D, né, elevado ao índice estequiométrico, dividido por A elevado ao índice estequiométrico e B elevado ao índice estequiométrico também, A vezes B. Então, gente, vamos voltar aqui. C vezes D dividido por A vezes B. Não esquecer dos índices que estão elevados exponencialmente. E quando eu coloco, né, esse símbolozinho aqui, a gente pode lembrar, né? Esse símbolo, né, esses colchetes, estão ligados à concentração. Então, a concentração que eu vou utilizar ali é concentração em mol por litro. Se eu não der concentração, tem que calcular. Então, às vezes eu dou o número de mols, dou o volume, calculo em mol por litro. Dou massa e dou volume, calculo em molaridade, concentração e quantidade de matéria. Então, não é somente jogar qualquer número ali. Aqueles números que vão estar dentro desses colchetes são números de concentração em mol por litro. Então, pensar, né? Para qualquer equação química balanceada, eu vou ter valores de Kc em uma temperatura específica. Se a temperatura variar, ele vai variar e ele não depende da concentração inicial. Então, esse Kc pode ser medido em diversos momentos. Aqui eu tenho um exemplo simples, olha lá, para aplicar a constante de equilíbrio. Olha essa equação aqui. NO2, N2O4, balanceada, 2NO2, N2O4. É uma reação o quê? Reversível, a setinha vai, a setinha volta. O que vai ser o Kc? Primeiro, não vamos pensar em número, vamos pensar somente em estruturar a fórmula de Kc. Eu tenho aqui, ó, produto N2O4. O coeficiente aqui é 1, não coloquei nada, porque aqui na frente é 1, ó, dividido por NO2 elevado a 2. Olha o outro exemplo mais do lado, ó, N2 mais 3H2 dando 2NH3. Olha lá, amônia NH3, concentração elevada a 2. Por que elevada a 2? Porque eu tenho um 2 ali na frente, que é o meu índice estequiométrico, é o balanceamento. Constante, então, vai ser produto dividido por N2 vezes H2 elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque eu tenho 3 hidrogênios. Então, eu estou frisando bastante isso para vocês não errarem os exercícios. Estamos elevando quando existe um índice estequiométrico diferente de 1. Se for 1, não preciso elevar, porque vai dar o mesmo número. Então aqui são exemplos de aplicações de fórmula. Aqui embaixo, ó, eu coloquei o estado sólido não participa da constante de equilíbrio. Por quê? Eu quero que vocês pesquisem e escrevam depois sobre isso. Por que o sólido não participa da constante de equilíbrio? Aqui eu já tenho um exemplo, eu vou fazer isso com vocês para vocês entenderem, ó. Nitrogênio e hidrogênio são colocados num recipiente de 5 litros a 500 graus. Quando o equilíbrio é atingido, tem a formação de 3,01 mol de nitrogênio, 2,10 mols de hidrogênio e 0,565 mol de amônia. Eu quero calcular o Kc. Temperatura não utilizou para nada, apenas para você se situar que naquela temperatura equilíbrio é esse. A concentração é em molaridade, né? Número de mols por volume. Então aqui eu já tenho o número de mols e tenho o volume que é 5 litros. Então eu dividi tudo
por 5, né? Achei para cada espécie química, eu achei o valor de mol por litro. Achei isso, o que eu fiz? Fórmula de Kc. Então, produto, que é o amônio, elevado a 2, porque eu tenho 2, né, no meu balanceamento lá, ó, da equação, eu tenho 2 amônias, né, formadas, dividido por N2 vezes H2, elevado a 3. Já vou puxar a orelha de vocês antes de começar a vocês resolverem exercícios. Matemática. Não adianta aplicar a fórmula certa e fazer conta de matemática errado. Então, tem que lembrar da potenciação, tem que lembrar desse exponencial. Como que você vai fazer essa continha direito? Treinem antes, né? Esses resultados estão corretos. Então, você depois aplica isso na calculadora, vê como que eu cheguei nesse resultado. Porque vocês vão saber o conceito químico e vão errar a matemática. Então, cuidado com isso, tá? Aqui eu tenho outro exercício resolvido, outro exercício. Então vocês vão pensar nesses exercícios resolvidos para depois solucionar aquilo que eu estou pedindo. Não vou ficar detalhando muito isso, não vai ficar uma videoaula extensa demais, muito cansativa. Então o slide está muito explicativo, ele está autoexplicativo. Vocês vão ver que o material está com conteúdo excelente para a resolução dos exercícios que vocês precisam. Aqui eu vou falar um pouco de coeficiente, né, de quociente de reação, desculpa. Esse quociente de reação, ele é aquilo que a gente viu, né? Produto sobre reagente. Na verdade, o que ele está mostrando pra gente? Algumas situações. Se a minha constante de equilíbrio for igual ao meu quociente de equilíbrio, o que é isso, Matheus? Imagina aqui. Aqui deu 1. Isso aqui também foi dado no exercício como sendo 1. Então, 1 é igual a 1. Então, se a minha constante for igual ao meu quociente de reação, a reação está no equilíbrio. Isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Se o meu coeficiente, o meu quociente de reação, né, for menor que a minha constante, significa que a minha reação está se deslocando para o sentido da direita. E se for ao contrário, né, o quociente for maior que a minha constante, está sendo deslocado para a esquerda. Isso são condições de equilíbrio, tá? Então, você tem que pensar. Quando que eu vou ter um quociente que vai, né, mostrar que vai para a esquerda, que vai para a direita, né? A esquerda que eu falo seria o inverso. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Foi dado que o Kc é 65 e eu quero descobrir esse Q que eu chamo de quociente, tá? Mesma coisa praticamente do Kc. Aqui eu faço a mesma aplicação de fórmula e vou achar o valor para essa reação específica. Eu achei um valor de 38. Então, o meu Q é igual a 38. O meu Kc é igual a 65. Logo, o Q tem um valor, né, menor que o Kc. Então, a reação se processa naquele sentido, que é o sentido da direita. Isso seria um exemplo. O equilíbrio químico pode ser alterado diante de algumas situações. É isso que muitas vezes a gente quer para a química analítica qualitativa. É você provocar aumento na concentração de um reagente para poder modificar o equilíbrio daquele sistema. Então, quem estudou isso, quem trouxe esse conceito para nós, foi um químico chamado de Le Chatelier. Então, o que Le Chatelier fala? Eu tenho o princípio de Le Chatelier. Ele fala assim, ó, quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação qualquer, ele se desloca espontaneamente no sentido a anular a perturbação, buscando um novo equilíbrio. Então, o que ele quer dizer? Se eu perturbo um sistema, ou seja, se eu perturbo uma reação química, ela tende a buscar um novo equilíbrio. Muitas vezes é esse, buscar um novo equilíbrio que eu quero. Eu quero formar mais produto. O que eu tenho que fazer? Eu posso colocar mais reagente, eu posso colocar um outro reagente ali no meio para deslocar esse sentido da reação. Então, muitas vezes eu vou deslocar o sentido da reação para aquilo que eu quero no meu roteiro, na minha MQS, né? A gente aplicar isso mesmo para a parte de cálculo. Então vamos pensar. Algumas mudanças podem perturbar o equilíbrio. A concentração, então eu aumentar a concentração de um reagente pode perturbar o meu sistema, pode mudar o meu equilíbrio. Vamos pensar nos cátions do grupo 1, que eu falei para vocês assim, a gente coloca HCl. Se colocar muito HCl para precipitar o grupo 1, prata, mercúrio e chumbo, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou redissolver os cátions, né, como precipitados. Então eu coloquei HCl, formou HCl,
formou PbCl2. Se eu colocar muito HCl, esses compostos que estão sólidos vão se transformar em íons complexos, vão se transformar em solução. Então, nesse caso, eu estou adicionando o reagente, perturbando o sistema. Está formando mais solução. Não é o que eu quero. Eu quero precipitado. Então, seria um equilíbrio que não favoreceu ao conceito que eu trouxe de precipitação dos cátions do grupo 1. Então, é um exemplo da ação do equilíbrio nas MQS. Se eu mudar temperatura e pressão, muitas vezes então o equilíbrio gasoso também é perturbar o sistema e mudar temperatura. Aqui está um exemplo, tá, gente? Simples, né? Que é, sabe aquele... Vocês não devem saber, mas as mães e os pais devem saber. Tinha um galinho que se chamava galinho do tempo. Galo de galinha, essas coisas. Não é galho, é galo. Esse galinho do tempo, ele mudava de cor em função do clima, da temperatura. Ah, se estiver muito frio, ele fica rosinha, se estiver muito quente, ele fica azul. É basicamente isso. Aqui é um exemplo disso aqui, ó, que eu estou falando para vocês. É o cobalto, né? O cobalto está mudando o estado de oxidação dele em função da temperatura. Então, eu tenho esse cobalto na temperatura ambiente e tenho esse cobalto aquecido. Então, ele muda de cor, rosa e azul, né? Um azul mais... num tom mais arroxeado. Mas mostra pra gente essas mudanças do equilíbrio. É o mesmo composto, só que a temperatura modifica esse equilíbrio, tá? Depois eu quero que vocês leiam sobre isso aqui para buscar uma explicação para esse conceito de mudança de equilíbrio em função da concentração e da temperatura. Aqui tem alguns gráficos que a gente vai poder mudar essas concentrações, né? Apresentar essas mudanças na concentração, na verdade. A gente tem alguns gráficos que vão mostrar para a gente quando que a gente tem o equilíbrio, se a gente adicionar algum composto, que esse equilíbrio vai ser deslocado. É mais entender, né, que a concentração e o tempo estão ligados também a essa velocidade. Velocidade seria tempo, né? Então pensar nessa velocidade que altera também o meu equilíbrio. Então a concentração alterando a minha velocidade de reação. Isso pode ser representado na forma gráfica. Antes de colocar aqui, ó, o que eu tenho, depois que eu adiciono, o que acontece? Deslocamento de equilíbrio, tá? Pensar no deslocamento. Aqui está falando de pressão, então, logicamente, eu já falei, mudanças na pressão ou no volume também vão alterar o equilíbrio. Aqui está mostrando o equilíbrio gasoso, decomposição do PCl5 e PCl3 mais gás cloro. Então, a gente tem concentrações, né, que a gente fala que é um volume molar, trabalhando com gás, e isso vai modificando em função do aumento desse volume ou da diminuição desse volume, tá? Isso também pode ser representado graficamente, como a gente pode notar aqui, e nesse caso é um exemplo, desloca-se para a esquerda. Temperatura também, a gente já falou que pode modificar nessa ação do equilíbrio, então é lógico, uma reação pode absorver calor e liberar calor. Isso a gente tem que trabalhar em função, né, dessa exotermia ou dessa endotermia. Nós já vimos, por exemplo, lá no ácido sulfúrico, uma reação exotérmica, libera muito calor. Então é lógico que se eu tiver um equilíbrio que libera calor ou que absorve calor, eu vou ter diferenças em relação a esse equilíbrio. Exemplo, a gente falou lá daquele composto, do cobalto, ó, temperatura aumentando, temperatura diminuindo, modifica-se a cor. Aqui também um exemplo, né, do gás do NO2 transformando em N2O4. Também as moléculas vão se modificando ali, né, a maneira como que elas se apresentam. Existe essa modificação porque há uma perturbação no sistema e há uma alteração de temperatura, uma alteração de equilíbrio químico. Isso também pode ser representado graficamente, tá? Aqui tem uma tabelinha para mostrar para a gente um pouquinho de perturbação que a gente pode ter, se vai deslocar o equilíbrio, se não vai deslocar, tá? Um exemplo interessante é o catalisador. Se a gente fala assim, o catalisador, o que ele serve? Para acelerar a reação, só que ele não participa da reação. Então aqui mostra que ele não desloca o equilíbrio e não altera o valor de Kc. Então muitas vezes eu uso o catalisador que auxilia para que a reação seja mais rápida, mas ele não muda em nada a constante dessa reação. Isso é muito importante para determinadas reações.
Aqui, desafio para vocês pensarem aplicando o princípio de Le Chatelier, tá? Eu tenho uma equação química e eu quero que vocês pensem o que vai acontecer em cada caso. Então, gente, todos os exercícios que não estão resolvidos, esses desafios, são me entregar na data que eu vou falar para vocês no final do vídeo. Aqui, ó, muitos exercícios a praticar, então vai ter muita coisa para fazer. Mais exercícios. Agora a gente fechou o equilíbrio químico, vamos falar um pouco de equilíbrio iônico. Vamos pensar em equilíbrio iônico. Olha o nome, iônico e íons. Então o equilíbrio iônico ocorre para íons, né? Ele estuda o comportamento de íons em solução. Primeira coisa é pensar o que é ionização, o que é dissociação. Ionização é quando a água participa da reação. Geralmente é para ácido, tá? Então eu falo ionização dos ácidos. Quando eu tenho uma base ou um sal, eu falo em dissociação. A água é apenas um meio, porque na verdade os compostos já são da forma iônica. Então, facilmente a água vai fazer o quê? Separar esses compostos que já são iônicos. Agora, ionização é transformar em íons. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ácido, né? Daí a água participou da reação. Ali não, a água foi só um meio reacional. Então isso aqui são exemplos de equilíbrios de reações reversíveis. Para a gente estudar também equilíbrio iônico, as reações têm que ser reversíveis. Também tem uma constante que eu chamo de Ka e Kb, tá? Essa constante é a mesma coisa praticamente da constante de equilíbrio químico, só que é para equilíbrio iônico, tá? Esses equilíbrios, né, ácidos, eu falo em Ka e Kb para equilíbrio de base. Quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio, de ácido, de base, estou pensando muito na força do ácido, na força da base. Quanto mais forte é o ácido, quanto mais fraco é o ácido, eu vou ter um deslocamento de equilíbrio diferente devido à minha força de ácido ou força de base. Então nós sabemos que tem ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes e bases fracas. Então é a liberação dessas hidroxilas, desses H+, em meio aquoso, que vai me ajudar a formar as minhas espécies iônicas, aquilo que eu quero estudar. O grau de ionização é ele que vai me dar, digamos assim, se uma molécula vai ser considerada um ácido forte ou uma base forte, ou, se for o caso, fraco, né? Ácido fraco e base fraca. Então, eu tenho partículas ionizadas por partículas dissolvidas. Isso vai ser muito utilizado para vocês na fisicoquímica. Eu quero só trazer o conceito para vocês entenderem um pouquinho de dissociação e ionização. Então é importante pensar, quanto maior o valor de Ka, maior esse grau de ionização do ácido, ou seja, mais forte é o ácido. Então, o Ka é alto, ácido forte. Ka é baixo, ácido fraco. Vamos pegar um exemplo, Ka do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5. O ácido acético é um ácido fraco, porque ele tem um Ka muito pequeno. Kb é a mesma coisa, tá? Quanto maior o valor de Kb, maior é o grau de ionização e mais forte é a base. Também variam em função da temperatura. Então, o equilíbrio iônico também varia em função de temperatura. E aqui a gente tem exemplos, né, de dissociação ou de ionização. Vamos falar de ácido, vamos falar de ionização. Nós sabemos que a ionização ela é devagar. Acontece sempre tirando um hidrogênio por vez. Então aqui eu coloquei o ácido fosfórico, H3PO4, até ele perder todos os hidrogênios dele. Então, observem que essas constantes que estão no slide, elas vão mostrar pra gente que cada um tem uma constante diferente do outro, cada um tem um grau de ionização diferente. Como Ka e Kb são muito pequenininhos, a gente aplica o log. Então, não esqueçam dessa fórmula. pKa menos log de Ka, pKb menos log de Kb. Vocês vão usar isso nos exercícios. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Quanto menor for o pKb, mais forte é a base. E quanto maior, mais fraca é a base. Então isso a gente já consegue identificar. Sempre eu tenho, né, sentido reversível. Então, quando eu falo em reversibilidade, eu estou falando em bases fracas e ácidos fracos. Então, quando eu já tenho um equilíbrio que já é iônico por natureza, eu não preciso estudar o equilíbrio dessa substância. Quando eu tenho
né, uma substância que já é iônica, eu não preciso estudar o equilíbrio disso, eu já sei que vai se dissociar totalmente. Agora, quando eu tenho um grau de dissociação muito pequeno, aí eu preciso entender, né, até quanto eu consigo dissociar desse composto. Daí é interessante estudar o equilíbrio. Então só faz sentido Ka e Kb para ácido fraco e base fraca. Aquilo que já é forte, eu já sei que ioniza tudo, que dissocia tudo. Então eu preciso entender quanto dissocia de cada composto. Então eu penso em ácidos e bases fracas. Então a gente pensar, né, nós temos graus de ionização diferentes. Olha lá do ácido acético, 3%. Então eu vou pegar um exemplo de concentração e vou falar, ó, ele está 3% dissociado, 3 dividido por 100, 0,03. Então eu multiplico para saber quantos mols eu tenho dissociados desse composto, que é o que eu chamo de ionizado, né? Molaridade do composto ionizado. No caso é um valor bem pequenininho mesmo, tá? Aqui é uma aplicação para descobrir, por exemplo, o Ka e depois o pKa. Eu comentei com vocês do Ka do ácido acético, né? 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui eu coloquei um exercício que mostra para vocês a ionização desse composto. E vocês podem ver aqui o que acontece no início e no equilíbrio, né? Então, no início eu tenho a quantidade em mol por litro. No equilíbrio, o que vai reagir? Então, no equilíbrio seria isso menos X. Para pensar depois nas concentrações que eu tenho e resolver essa nossa equação. Apliquei depois o pKa jogando log e achei mais ou menos o valor de 4,74. Essas constantes de equilíbrio iônico são importantes para a gente falar um pouquinho de pH. E elas foram construídas baseadas aí nessa constante de ionização da água, que nós chamamos de K-water, né? Water em inglês, água, né? Então, tem o valor de 1 vezes 10 a menos 14. Claro que os cientistas fizeram fórmulas para chegar nesse valor. Para mim, o que interessa? Esse 1 vezes 10 a menos 14. Lembrar que pH vai de 0 a 14. Então, a escala de pH é de 0 a 14. Por isso a importância de estudar também o equilíbrio iônico. Então, lembrar, vocês já sabem disso, só para a gente relembrar. pH e POH. pH menos log de H+, POH menos log de OH-. Aqui a gente tem, né, escalas de pH, pHmetro, papel tornassol, papel universal, coisas do dia a dia de vocês como químicos, já utilizaram muito disso no primeiro ano. Então não precisa ficar falando para vocês o que é pH, né? Vocês sabem que está medindo a concentração de íon H+, e POH medindo a concentração de íons OH-. Sabemos que pH mais POH é igual a 14. E aqui alguns exercícios para vocês utilizarem, né? Para vocês relembrarem como que eu calculo o pH. Dei a concentração de H+, vou aplicar o log, vou achar pH. Quero achar o POH. pH mais POH é igual a 14, substituo na equação. Isso é muito simples, já fizeram esse exercício, é mais para a gente refrescar a memória, tá? Aqui eu fiz outros exercícios para vocês observarem depois. Pensar um pouquinho de pH e POH no equilíbrio químico, também tem exemplo para vocês. Então aqui a gente tem toda a resolução do exercício, preste atenção nisso para que vocês consigam olhar a resolução e depois aplicar nos exercícios de vocês, tá bom? Para a gente fechar, nós vamos falar um pouco de efeito do íon comum e depois de solução tampão. O que seria esse efeito do íon comum? É a aplicação desse princípio do deslocamento de equilíbrio, perturbação do sistema dentro de uma reação química. Então, quando eu falo íon comum, eu posso dar um exemplo de uma reação, ó, NH4Cl, NH4OH. Qual seria o íon comum? NH4. Então, muitas reações eu posso utilizar esse efeito do íon comum para forçar o equilíbrio no sentido que eu quero. Por exemplo, o grupo 3A, a gente vai estudar ainda. Esse grupo 3A tem alumínio, ferro e cromo. Esses compostos, esses cátions, né, eles vão formar compostos insolúveis quando adicionar hidróxido de amônio e cloreto de amônio. É uma solução tampão, a gente já vai ver por quê. E também eu tenho o efeito do íon comum ali, porque eu adiciono esses dois compostos, depois na MQS ela fala assim, adicione mais cloreto de amônio, né? Adicione mais hidróxido de amônio, ou seja, mais íon amônio. Então eu estou forçando o meu efeito do íon comum colocando mais NH4, que é um íon positivo. Por que eu estou fazendo isso?
Porque nesse grupo 3A os compostos formados são coloidais, então são gelatinosos. Então eu preciso mantê-los como precipitados. Se eu adicionar esse íon comum NH4+, eu forço que o sistema permaneça como precipitado. Então basicamente nas reações das MQS, grupos de cátions, eu uso muito o efeito do íon comum. Para quê? Para manter aquilo como precipitado. Então basicamente eu utilizo muito o efeito do íon comum na análise qualitativa para manter um precipitado. Isso é um exemplo prático, né, do uso do efeito do íon comum. Agora a gente vai falar um pouco de solução tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução que resiste a variações de pH. O nosso sangue, por exemplo, é um sangue tamponado, pH em torno de 7,35, 7,4. Quando eu tenho modificações no meu pH sanguíneo, eu tenho processos de acidose ou de alcalose. A acidose é quando o pH do sangue cai de 7,4 e a alcalose é quando ele está acima de 7,4. Isso causa muitos problemas para mim, como por exemplo, confusão mental, problemas respiratórios, né, circulatórios. Então, quando eu chego no hospital e eu tenho um quadro de alcalose ou acidose, o médico ou o enfermeiro, eles olham para mim e eles já sabem como que pode acontecer isso com o uso de drogas. As drogas podem variar o pH do meu sangue. Então, é importante manter o pH em diversas situações. Na química também isso é muito importante. Então, eu coloquei para vocês que geralmente uma solução tampão corresponde a ácido fraco e base fraca e o seu sal conjugado. Ó. NH4Cl, NH4OH, exemplo de um tampão básico. CH3COOH, ácido acético, CH3COONA, acetato de sódio, óleo íon comum, acetato. Então, exemplos de solução tampão ácidas. Então, a solução tampão só faz sentido também se eu tiver ácido ou base fraca, porque daí não tem essa ionização completa. Aqui eu mostro para vocês a equação de Henderson-Hasselbalch, e são duas pessoas diferentes que criaram essa equação, muito utilizada por químicos, bioquímicos e biólogos. Mostra pra gente, e farmacêuticos também, mostra pra gente a relação entre concentração molar, pKa e pH. Então ele conseguiu, numa única fórmula, aplicar conceitos de pH, pKa e concentração molar. Então cuidado somente na hora de fazer a fórmula. pH e pOH, o que vai mudar? Base e ácido, né? Então pKa e pKb. Aqui eu coloquei um exemplo de exercício onde você utiliza, né, esses conceitos de ácidos e bases fracas. Lembrando, gente, que não é o ácido de Arrhenius, né? É o ácido de base de Lewis. Então, ó, vamos rever conceitos. O que é um ácido e uma base de Lewis? Vocês podem rever esses conceitos para poder entender um pouquinho a solução tampão. Aqui, continuando com o exercício de solução tampão, né? Mais um exercício. E a gente vai finalizando por aqui essa nossa videoaula. Esses exercícios, eles poderão, né, ser entregues para mim em até 3 semanas. Ou seja, vocês vão ter 3 semanas para trabalhar em cima dos exercícios. O que vocês vão fazer? Vocês vão rever a videoaula e vão verificar os pontos que eu tenho de exercício. Então, desde a hora que eu falo, explique por que no equilíbrio não utilizamos os compostos sólidos, porque eles não contam no equilíbrio. Isso já é um exercício. Então, tem que assistir a videoaula. Não basta somente olhar os exercícios e falar, vou fazer esse. Tem que pensar no que eu falei durante a videoaula, anotar, porque tudo isso vocês vão colocar para mim e me entregar. 3 semanas para poder fazer isso, então. Isso vai valer como prova mensal. Então, é importante que vocês façam com muito cuidado. Tem dúvida, gente? Perguntem. Tá? Tem dúvida, pergunta, porque senão fica aí deixando o pai e a mãe louco, né? Não sabe fazer, não sei fazer, mas também não me pergunta. Então, entre em contato comigo pelas redes sociais e pergunte aquilo que vocês quiserem perguntar. Vocês sabem que eu sou acessível em relação a isso. Pode fazer isso em grupo de 3 pessoas no máximo, então vocês escolham aí quem vocês vão fazer, cada um na sua casa, mas pode ser feita essa avaliação e enviar para o e-mail que nós já criamos, que foi o e-mail da prova, tá bom? Beijo no coração de cada um, saudade, a gente se vê em breve. Tchau!